Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos. É sempre muito bom motivo de alegria a gente estar na presença de Deus, adorando a Ele, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E nós estamos aqui em mais uma noite que, como igreja do Senhor Jesus, nós nos reunimos, irmãos, para adorá-lo e para aprender cada vez mais da palavra dEle, dos desígnios de Deus para a nossa vida, para a nossa família. E hoje, como é de costume dessa igreja, quarta-feira, em que nós nos reunimos para orar e temos um culto doutrinário falando e exortando a igreja sobre a vida em família. E o Senhor me escolheu para essa noite, louvamos a Ele, porque Ele é perfeito e maravilhoso, e que seja Ele falando através de nós nessa noite, trazendo o recado dEle para cada um de nós, para o nosso coração. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por esse momento, que o Senhor possa estar falando a Deus através de nós, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, seja aquele que traga a mensagem que vem de Ti, ó Pai, do Teu trono para o coração de cada um de nós, para o coração dessa Tua igreja. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje, o pastor me passou um tema, uma família perfeita ligada à palavra de Deus. E nós vamos tentar trabalhar em cima desse tema. E aí eu estudando, orando, e a gente vai estudando e eu me lembrei de umas coisinhas assim, a perfeição. Quando a gente vê perfeito, a gente entende que aquilo que é perfeito é o que não precisa mais mudar. Não precisa nada, porque está tudo certinho, tudo encaixado, tudo no seu lugar, tudo funcionando perfeitamente bem. Então, quando nós ouvimos a palavra perfeição, a gente vai entender que o perfeito é aquilo que está bom, que se melhorar mais, os ditados, se melhorar, estraga, tem um ditadozinho assim. Então, nós trabalhamos nisso. Sabemos que nós, como carne humana que somos imperfeitos. A Bíblia vai dizer que perfeito é unicamente o nosso Pai celestial, o nosso Deus, que está no céu, mas nós vivemos e andamos, sim, buscando pela perfeição. E eu entendo que quando o pastor propôs esse tema, ele não quer dizer que essa família é perfeita, que não precisa mudar nada. Mas eu entendo que esse perfeito aqui, ele é aquela família que tem seus problemas, mas tem juntos, unidos, através da palavra de Deus, o direcionamento para resolver os conflitos. Porque nós vivemos em família, é um homem, uma mulher, e algumas vezes, em alguns casos, filhos, pessoas diferentes, com ideias diferentes, pensamentos diferentes, então vamos ter aí alguns atritos. Mas quando nós, que somos servos de Deus, que vivemos pela palavra, nós vamos procurar resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades dentro do lar, dentro da família, através da palavra de Deus e seguindo as orientações que ela nos dá. Para a gente falar sobre essa questão de perfeição, e aí quando a gente diz que sabemos que é difícil, não temos como dizer literalmente a família perfeita, porque a gente vai vendo lá na palavra, e quando a gente volta na história da humanidade, eu vou pedir aos meninos que eles coloquem, mas eu vou ler aqui na minha versão, porque eu gosto da forma como ele está escrito. O livro de Gênesis, capítulo 2. Os irmãos já sabem que nós vamos falar sobre a criação. Eu vou ler o 18 e vou ler do 21 ao 23. Os irmãos podem ir acompanhando na versão de vocês. Gênesis 2:18 diz assim, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então, Deus havia criado tudo e havia criado o homem. E ele observou. Não foi ninguém que disse, não foi o homem que percebeu que ele não podia ficar só. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Esse homem não está completo. E aí, quando ele vai terminar o texto, que ele diz, farei alguém que o ajude e o complete. A mulher veio com uma missão: ajudar o homem.
e completá-lo também, porque o homem sozinho não estava completo. Né? O próprio Deus disse que o homem sozinho não estava completo. Então, a gente precisa entender que o casal, ele só está completo se eles estiverem juntos e unidos. Então, no 21, então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e a fechou fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E aí no 23 o homem vai dizer: finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, a alegria e a satisfação do homem que a gente vê, que foi o que me chamou a atenção, quando o homem diz, olha, finalmente. Ou seja, ele estava ali, né, achando que estava faltando alguma coisa para ele, e ele ficou satisfeito e feliz com a criação de Deus, com Deus ter feito ali a mulher para ele. E nós vamos ver o seguinte, ali, naquele momento, Deus criou uma família perfeita. Não tinha pecado. Era um homem e uma mulher criados por Deus, sem defeito, sem mácula, perfeito. Porque a perfeição é isso. Né? Mas depois a gente já conhece a história e nós não vamos relatar sobre tudo o que aconteceu. E nós sabemos que o homem deixou essa perfeição que ele havia sido feito e pecou. Né? E com isso, como quem já estudou aí Gênesis já sabe. Então, a gente vai vendo, eu só trouxe esse textozinho para a gente ver no início da história, que Deus criou, sim, uma família perfeita, e é por isso que Ele deseja que nós, como famílias, vivamos, sim, buscando e tentando e procurando alcançar a perfeição dentro do nosso lar. Porque a primeira família criada e instituída ali no Jardim do Éden, antes do pecado habitar entre eles, era perfeita. Não tinha defeito, não tinha pecado, não tinha problema. Né? Era um homem que era feliz e satisfeito com a sua esposa, era uma esposa, uma mulher que era feliz e satisfeita com o homem que tinha. E nós vamos vendo, irmãos, da história também, a vida dos patriarcas, né? Que é Abraão e Sara, Isaac e Rebeca e Jacó. E eu ainda botei aqui, né, Jacó, Judá, porque nós também vamos ver problemas dentro da família de Judá, e Davi, que nem tem como a gente mensurar a quantidade de problemas que Davi enfrentou dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, Abraão e Sara, e Isaac e Rebeca, a gente vai ver o seguinte, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, eles cometeram praticamente ali a mesma coisa. Ambos, né, não deixaram que o Deus trabalhasse no tempo dele. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez um acordo com ele, Deus fez um pacto com ele. Está lá em Gênesis, capítulo 15 e capítulo 16. Os irmãos depois podem ler para entender melhor. Em Gênesis 15 e 16. No 15 é quando Deus faz o acordo ali, o pacto com Abraão. Chama Abraão e faz a promessa a Abraão. E diz a Abraão que ele teria um filho. E aí a gente vai ver até que tem um diálogo bem interessante de Abraão com o Senhor nesse texto. Ele diz, mas Senhor, o Senhor não me deu nenhum herdeiro. É um servo meu que eu tenho, que vai herdar tudo aquilo que eu tenho. E Deus diz, não é assim não, você vai ter um filho seu. Eu vou te dar. Só que Abraão e Sara, como nós conhecemos a história, eles não esperaram o tempo de Deus. E Sara fez o quê? Está demorando muito, olha. Deus disse que é você que vai ter um filho, né? Então, pega aqui minha serva. E ela fez o quê? Pegou H, deu a Abraão. Abraão deitou-se com H, teve um filho, Ismael. Mas não era esse o projeto, nem o plano de Deus para a vida de Abraão. Então, aí Abraão agora trouxe problemas para a vida dele, para a família dele. E aí a gente, quando também conhece a história, que vai estar em Gênesis 15 e 16, a gente vê quantos problemas veio para a casa de Abraão, para o relacionamento de Abraão com Sara, para a família dele, e que esse problema perdura até hoje,
Porque Abraão não a esperou que Deus fizesse do jeito dele e no tempo dele. A gente vai ver isso também com Rebeca e Isaac. Porque Isaac, quando casou-se com Rebeca, em Gênesis 25, a gente vai ver o seguinte: Isaac casou, demorou, né? Rebeca, entre o casamento e o filho, o nascimento de Esaú e de Jacó, foi 20 anos ali, que Rebeca não engravidava, e Isaac orou a Deus, e 20 anos depois nasce Esaú e nasce Jacó. Mas nós vamos ler um pontinho que eu vou ler aqui, rapidinho, essa história de Isaac e de Rebeca, em Gênesis 25, 19 ao 26. Gênesis 25, do 19, o 19, de 19 a 26 aqui vai falar esse nascimento. Mas uma coisa interessante que aconteceu é que quando Rebeca estava grávida, ela começa uma briga, né? Ela sente aquele movimento muito estranho dentro dela e ela ora a Deus e pergunta: Senhor, o que está acontecendo? E aí Deus diz a ela: é porque dentro de ti tem duas nações e eles serão rivais. E aí Deus ainda completa: e o mais velho servirá ao mais novo. Era projeto de Deus, era plano de Deus. Isso iria acontecer. Mas o que Rebeca faz com Isaac? Primeiro, quando os meninos nascem, um escolhe um, o outro escolhe outro. Já tem aí a preferência. Quem é mãe de um filho só, está tudo certo. Mas a gente sabe que quem tem 2 ou 3 tem problema. Porque, às vezes, um se sente menos amado. Sempre tem na casa aquele filho que se sente menos amado. Ah, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, só gosta do meu irmão. Então, sempre vai ter isso. E Rebeca, e a Bíblia vai dizer que Isaac e Rebeca, eles não escondiam de ninguém. Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. E aí, o que acontece por conta disso? A gente vai ver que eles criaram 2 filhos que se tornaram 2 nações, que brigam entre si até os dias de hoje. Não tem paz entre eles. E eles também fizeram o quê? Rebeca disse: peraí, Deus disse que a bênção é sua. Então, eu vou lhe ajudar. Então, ela aqui fez o quê? Foi dar uma mãozinha a Deus, né? Acho que ela entendeu assim: vou dar uma mãozinha. E isso eles não esperaram, porque isso era algo que ia acontecer. E eu acredito, né, e a gente entende que a gente sabe que Deus é perfeito e que os planos de Deus é perfeito. Se ele já tinha dito que ia ser assim, seria, mas seria da forma como Deus queria que acontecesse. Mas aconteceu diferente porque os pais tomaram a frente. Isaac já sabia que a bênção não era de Esaú, era de Jacó, mas ele diz a Esaú: vá lá, vá caçar, né? Mandou ele caçar e venha para cá porque eu vou lhe abençoar. Ele já sabia, Deus já tinha dito que a bênção não era de Esaú. Rebeca sabia que a bênção era de Jacó, mas disse: seu pai mandou seu irmão ir caçar, venha cá, que eu conheço o seu pai melhor do que todo mundo, sei o que ele gosta, vá ali no curral, pegue um cabrito e traga, que eu vou preparar o guisado que ele gosta. E ainda tramou a forma, né, para que o pai não desconfiasse de nada, porque a Bíblia diz que Isaac já não enxergava, né, então botou perfume, botou a roupa do outro irmão para que ele não desconfiasse de nada. Então, é quando o homem, né, quando nós mexemos e tentamos mudar aquilo que Deus já escreveu, aquilo que Deus já fez da forma que ele disse, porque tudo era plano de Deus. E nós vamos ver que depois de tudo isso, a gente vê tudo que Jacó passou, tudo que ele sofreu, as questões dele e de Esaú, e Jacó também não fez diferente. Quando nasceu seus filhos, ele teve 12, mas ele tinha preferência por um. E a Bíblia deixa claro, em Gênesis 37, que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. E nós também vemos na história o que foi que aconteceu com José, o quanto José sofreu e padeceu, né?
E Judá também, que vai estar lá em Gênesis 38. O que aconteceu com Judá? Judá também não cumpriu a vontade de Deus quando negou a Tamar o seu filho Selar, que era o mais jovem. Era da vontade de Deus que Judá pegasse Selar, quando ele tivesse a idade de casar, e desse a Tamar, para que ela desse descendência ao primeiro filho dele. E Judá não fez isso. Então, são histórias que a gente vai ver de homens de Deus que fazem parte da história, que são patriarcas e que tomaram suas próprias decisões, não esperaram que Deus cumprisse as coisas no tempo dele e da forma dele, e a gente vai ver os danos que causou a história. E não é diferente hoje, quando a gente vai ver a história de Davi também, que os irmãos vão poder ver lá, 2 Samuel, o verso 11 e o verso 12, que vai dizer tudo o que aconteceu na família de Davi, todas as tragédias, por conta de um ato, de uma desobediência de Davi querer fazer as coisas do jeito dele e não do jeito de Deus. E a gente está falando de Davi, que a Bíblia conhece como homem e descreve ele como homem segundo o coração de Deus. Alguém que quando foi escolhido para Deus para ser rei, Davi fazia tudo conforme Deus estabelecia. E um único momento em que ele não faz conforme a vontade de Deus e faz conforme a vontade dele, uma tragédia se instala na casa dele. Mas o que nós podemos ver em comum de todos esses homens é que, com todos esses problemas que eles tiveram que passar, porque foram causados pelas próprias escolhas deles, eles se mantiveram firmes, fiel a Deus, e suportaram as consequências. Porque, irmãos, Deus, ele é justo e ele é fiel. Nós erramos muitas vezes, tomamos decisões equivocadas, tomamos decisões contrárias à vontade de Deus, mas nós temos que estar cientes de que aquelas decisões podem trazer para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, consequências. E elas podem ser duras, elas podem ser cruéis, elas podem ser terríveis, porque quando a gente vê as consequências de Davi, mas ele suportou todas, acreditando e crendo em Deus, porque Deus é amor, mas ele é justiça. Ele vai nos perdoar, mas ele não vai nos livrar das consequências. Nós vamos precisar passar. A garantia que ele nos dá é que ele estará conosco, que ele vai nos ajudar a suportar, mas ele não tira de nós o peso do nosso pecado e das nossas escolhas. E aí a gente vai ver na Bíblia o seguinte, quando a gente vem para esse livro, para essa palavra maravilhosa que ele tem, para que a gente viva ligado a ela, ele vai nos ensinar e ele vai nos instruir a forma em que ele quer que nós, como esposa, como marido, como filhos, nos portemos e vivemos diante dele e aqui. E agora nós vamos para o texto proposto que o Espírito Santo colocou em meu coração, que é Colossenses, capítulo 3. E aí eu vou pedir aos meninos que coloquem Colossenses, capítulo 3. Do verso 18 ao 25. Que vai dizer o seguinte. Colossenses 3, do 18 ao 25. Isso é uma das cartas de Paulo. Nós sabemos, e todos nós, cristãos, né, dos tempos de hoje, conhecemos Paulo e sabemos quem Paulo foi, o que Paulo representou e o que Paulo representa para o Evangelho de Cristo. E em quase todas as suas cartas, Paulo traz ensinamentos sobre a vida em família. Paulo, a Bíblia não relata se ele foi casado, a Bíblia não traz detalhe da vida dele, mas ele tinha uma preocupação de como as famílias deveriam se portar, como o homem tinha que se comportar, como a mulher, como os filhos. E a gente vai ver na Bíblia. E nesse livro de Colossenses, o capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido,
como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembre-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas, se fizerem mal, receberão de volta o mal. Pois Deus não age com favoritismo. Senhores, sejam justos e imparciais com os seus servos. Lembre-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Então, quando a gente vai ver esse texto de Paulo, Paulo vai nos trazer orientações e vai nos ensinar princípios para que nós tenhamos uma família saudável e uma família forte. E aí nós vamos estar buscando e indo, né, ao encontro de sermos essa família, como era a família que Deus criou lá no princípio, aquela família perfeita. Hoje nós, como cristãos, como servos de Deus, temos que buscar essa família para que nós possamos viver de acordo com a palavra e fazendo a vontade dele. E os princípios que nós vamos extrair desse texto vamos extrair 4. Eu separei e numerei eles aqui. E o primeiro que a gente vai ver, não seguindo a ordem, porque se eu fosse seguir a ordem do texto lido, eu ia dizer que o primeiro era sujeitar-se, mas eu quero começar falando sobre o amor. Porque o amor é um princípio de Deus. E o amor precisa e deve estar dentro da família, dentro do lar. E quando a gente vai ver e tudo aquilo que Deus fala sobre o amor, aí no verso, quando eles mencionam, maridos, ame cada um a sua esposa e trate ela e não a trate com aspereza, quer dizer que o homem precisa amar, precisa ser carinhoso, precisa ser cuidadoso. Porque mulher, ela foi feita para ser cuidada. Como a gente viu lá, nós lemos no início lá de Gênesis, porque tem um propósito na criação da mulher, que é para que ela seja aquela que completa o homem. Então, quando você ama a sua esposa, você está amando a si mesmo. E quando nós vamos ver, Paulo vai trazer lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós não vamos ler, porque o texto é grande, mas ele vai falar sobre essas qualidades do amor, sobre tudo o que o amor representa na nossa vida. E o Colossenses 3,14 vai dizer o seguinte: acima de tudo, revista-se de amor, que une todos nós em uma perfeita harmonia. Então, o amor é o que nos une em uma harmonia perfeita. E se nós estamos falando aqui sobre família perfeita, o amor, ele precisa estar presente dentro do lar. Nós precisamos amar. E eu quero destacar que o amor não é uma escolha nossa. Nós não escolhemos amar, porque amar é um mandamento de Deus. E nós que servimos a Deus, nós cumprimos os mandamentos dele. Então, se amar é mandamento, eu não escolho amar. Eu preciso amar, porque Deus diz que eu tenho que amar. Então, eu tenho que amar meu marido com todos os defeitos dele, com todas as imperfeições. O marido tem que amar sua esposa com seus defeitos, com suas imperfeições, às vezes com as suas birras. Mas o amor é necessário, precisa estar presente no lar.
O segundo ponto que nós vamos falar, que é importantíssimo termos dentro da família, num lar, para que esse lar, para que a gente busque essa família perfeita, é o respeito. E aqui, eu quero enfatizar que esse respeito, ele tem muito a ver com honra. Porque o respeitar, ele aqui vai trazer a honra, porque quando você respeita, você vai honrar. 1 Pedro 2:17. Eu vou pedir aos meninos que coloquem, nós vamos ler a parte A. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Pronto. Honrai a todos, amai a fraternidade. Temei a Deus e honrai ao rei. Mas aí, como eu falei que a gente ia ler só a parte A, eu vou ler aqui na minha versão. 1 Pedro, capítulo 2, 17, vai dizer o seguinte. Pronto. Tratem todos com respeito e amem uns aos outros em Cristo. Então, ele vai dizer, tratem todos com respeito, com honra. Né? Aí vai dizer, trate todos com honra. Então, quando eu digo que o respeito aqui está ligado à honra. Nós também vamos ler sobre essa questão ainda de honra, 1 Pedro 3, o verso 7, que vai dizer o seguinte, 1 Pedro 3, o verso 7 diz assim, ó, da mesma forma, você, marido, honre sua esposa. Honre sua esposa. Seja compreensivo com o convívio, no convívio com ela, pois ainda que ela seja mais frágil do que você, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Então, ele está dizendo assim, que você precisa honrar sua esposa, tratá-la com honra. E a Bíblia ainda vai dar um motivo para que você honre sua esposa. Porque se você não trata bem sua esposa, se você não cuida bem dela, ele vai dizer que as suas orações não chegarão ao trono de Deus. Deus não vai receber, e ele não recebe as orações de um marido que trata com desonra sua esposa, que trata com desrespeito sua esposa. Eu já mencionei aqui, às vezes já usei até em outros momentos, em que o respeito, na minha concepção, isso é algo meu, concepção minha, ele é mais importante do que o amor no relacionamento. Porque eu entendo que o amor, ele é construído. Eu entendo dessa forma, é um entendimento meu. O amor, ele é construído. E aí, quando a gente vai até ver como que o povo se casava antigamente, que você nem conhecia, às vezes você só via o noivo ou a noiva no dia do casamento. Vai casar, com quem é? Sei não, é uma filha de não sei de quem, parente de não sei de quem. Vai lá, vamos lá agora que a gente vai celebrar o casamento. Como casar com amor com uma pessoa que você nem conhece, que você nem viu? Mas aí você levava, você o quê? Chegava lá e tinha um tratamento respeituoso de um com o outro, um honrava o outro, e o amor ia se construindo. Então, a gente precisa entender isso. Um outro verso também que vai trazer bem claramente para a gente essa questão de honrar é lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, 4 vai dizer assim, olha, honrem o casamento e mantenha pura a união conjugal. Então, quanto Deus, ele preza por esse casamento, quanto quer que essa honra tem que ser tanto de o homem para com a mulher, da mulher para com o marido. Isso é algo mútuo. A gente vai entender que no relacionamento a dois, ou tem essa troca, ou não dá certo. Porque nunca pode ser demais, só um cede, só um faz, o outro vai se cansar. Só um ama, só um abre mão dos seus sonhos. Tem que ser ambos. O marido precisa abrir mão de algumas coisas, a mulher precisa abrir mão de algumas coisas. Então, tem comportamento do homem
que ele vai precisar mudar, tem comportamento da mulher que vai precisar mudar. Às vezes tem homem que diz que quando a gente vai falar de casamento, sempre pega no pé dos homens, mas tem mulher que eu digo, eu fico com pena do marido, porque sofre com a mulher. Mas aí a gente vai ali no temor da palavra, irmã Portilho Rio, viu, Adroaldo? A gente vai na palavra e a gente entende que nós que somos cristãos, nós que somos servos, nós que conhecemos a Deus e tememos a Ele, precisamos procurar viver conforme Ele nos orienta e seguindo essas orientações do Senhor. Então, além dessa questão do respeito, nós também temos a submissão. E aqui é onde está o X da questão, porque tem homens que mesmo crentes, mesmo cristãos, entendem que submissão é porque ele tem autoridade sobre a mulher, é porque a mulher pertence a ele, e é porque ela tem que viver como ele quer, fazer o que ele quer, ir para onde ele quer, só falar se ele quiser, e não é isso. Né? Submissão tem a ver ali, ó, e vamos voltar, quando Deus criou a mulher, o que é que ele fez? Ele disse, vou criar uma mulher para ser sua ajudadora, sua auxiliadora e para lhe completar. Então, se ela está ali para completar o homem, ela não é inferior a ele, porque na Bíblia a palavra submissão, ela não tem a ver com inferioridade, não. E a gente vai ver que quando vai se tratar em casamento, a palavra seja submissa está sempre relacionada à mulher. Mas não é que é porque a mulher é inferior, porque ela é menor que o homem, ou porque ela tem menos importância no casamento do que o homem. É porque quando Deus criou, e eu até já falei isso aqui, Deus ele é perfeito e ele diz, não, olha, o homem é o cabeça da casa. Então não adianta a mulher querer ser a cabeça da casa, porque se a mulher quiser ser a cabeça, não vai dar certo. Vai querer passar por cima do que Deus pré-estabeleceu, como Abraão e Sara quis fazer, como Rebeca e Isaac quis fazer, e no futuro a gente vai ter um problema muito grande. Então, a cabeça da família, a cabeça da casa é o marido mesmo. A mulher tem, sim, que ouvir o homem, tem que obedecer. Eu sempre digo que nós, mulheres, temos algo que Deus nos presenteou assim, porque a gente consegue, com o nosso jeitinho, convencer o homem de uma posição, que por mais que seja ele que tenha a última palavra, mas a gente vai, de uma forma, mostrando que a palavra não estava bem daquele jeito. Quando nós somos sábias, nós conseguimos fazer isso, ajudar o nosso marido, e é essa a nossa função. Foi para isso que nós fomos colocadas ao lado do homem, é para auxiliar. Então, eu tenho que ter uma forma e um jeito para falar com o meu marido, para o meu marido não achar que eu estou querendo mandar nele. Que agora eu quero ser a cabeça da casa e ele tem que me... Não, ele tem que manter o papel dele. O homem precisa, sim, assumir o papel dele, que é o papel de homem, de marido, de cabeça, de responsável. Né? Então, a gente precisa, como mulheres, quando a gente ouvir essa palavra submissão, e os homens têm que entender, a submissão não é que a gente tem que estar ali abaixo do homem, nem que a gente é inferior a ele, mas que, sim, nós fazemos parte, estamos juntos, auxiliando nessa missão. Em alguns momentos vamos ter que nos calar e ele falar, em outros momentos nós vamos procurar nos posicionar, mas nunca humilhando, nem diminuindo, nem rebaixando o homem. E a gente vê que em alguns relacionamentos, a mulher tende a fazer com que o homem se sinta pequeno. E isso acaba trazendo grandes problemas para dentro do relacionamento. Vamos ler 1 Pedro 3. 1 Pedro 3:1. Está aqui, vai dizer assim, olha, da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por causa da sua conduta, sem palavra alguma. Então, mesmo meu marido não crente, que às vezes tem mulheres que dizem, mas e se o meu marido não é crente, se ele não serve a Deus, se ele não teme ao Senhor, eu vou obedecer? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. Que você vai obedecer, mesmo se o seu marido não for crente. Porque a sua conduta é a sua postura de mulher sábia que vai fazer com que o seu marido conheça a Cristo, tema a Cristo. E ali ele vai passar a servir.
Então, nós precisamos sempre obedecer, né? Efésios também 5:22, que é o texto. Efésios é o texto ali que mais... Efésios 5:22. Vou pedir aos meninos que coloquem aí na versão. Efésios 5:22. Isso. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, nós precisamos estar sujeitas ao nosso marido da mesma forma que nos sujeitamos a Deus. Não obedecemos a Deus, não amamos a Deus, não servimos a Deus, da mesma forma nós precisamos obedecer, amar e servir aos nossos maridos. Não é servir com receio, ou às vezes não fazemos isso com medo, não, se eu ser muito submissa, fazer muita vontade do meu marido, ele vai montar. Isso não existe dentro de um relacionamento de servos de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que tanto homem como mulher, tudo isso é mútuo. Nós, mulheres, nós somos muito de resposta. Então, às vezes, o homem não recebe um bom tratamento da esposa porque ele não está tratando corretamente ela. Porque quando ele tratar ela corretamente, ela vai retribuir, porque nós mulheres somos de retribuição mesmo. A gente sempre vai dar, quando nós somos bem tratadas, bem acolhidas, nós sempre somos recíprocas, né? Tem essa reciprocidade, é algo que é da natureza feminina. Então, o homem, por isso que quando Efésios lá vai trazer, Efésios 5, a partir do 20, ele vai trazer, ele sempre vai puxar mais para o homem. Homem, sua briga, se você for ver lá, 2 versículos falando da mulher e o resto, até o 33, é só para o homem. Aí o homem diz, eu sempre fiquei com a carga mais pesada. Mas é porque realmente a responsabilidade do homem numa família é maior. Mas se o homem consegue cumprir tudo aquilo que Deus vai orientando, a forma como ele deve tratar a esposa, como ele deve tratar os filhos, como ele deve se tratar em casa, ele vai, sim, receber da mulher um retorno positivo, porque ela é amada, ela vai amar. Ela recebe atenção, ela vai dar atenção. Ela recebe carinho, ela vai dar carinho. Ela vai retribuir. Então, por isso, às vezes, a carga maior fica assim para o homem, porque ele tem que tratar bem a mulher, que é para ela poder cuidar bem da casa, da família e, consequentemente, cuidar bem dele. Não é isso? O outro ponto que nós vamos trabalhar, né, nós já falamos sobre o amor, o respeito e a submissão, e agora a gente vai tratar no quarto ponto sobre a educação cristã, que é a educação que nós devemos ter dentro do nosso lar. Quando a gente vai falar de educação, são os ensinamentos que a gente tem que ter, não só com os nossos filhos, mas o texto que nós lemos de Colossenses, ele vai falar também sobre empregados, né? A gente sabe que tem irmãos aqui, às vezes você não tem um empregado em casa, mas você tem uma empresa, você emprega alguém. Às vezes você é chefe no seu trabalho, então tem empregados ali sob suas orientações, sobre sua ordem, e você precisa tratá-los com respeito também para que eles o recebam. Nós também devemos tratar bem nossos chefes no trabalho, né? Para que nós estejamos honrando a Deus. E a educação, ela vem muito em casa, e a Bíblia vai trazer para a gente, principalmente nós pais, né, sobre essa responsabilidade da instrução. Então, às vezes o marido é cristão, a esposa não, ou a esposa é cristã, o marido não. Então, o estudo da palavra precisa estar dentro do nosso lar, a orientação através da palavra precisa estar dentro do nosso lar. E aí a gente vai ter os textos de Deuteronômicos, capítulo 6, o verso 6 e 7, que vai falar sobre essa importância de ensinar a palavra de Deus, as leis do Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Provérbios 3, de 10 a 12, também, né, vai nos trazer esses detalhes. O provérbio 22:6, que vai falar sobre a gente educar os nossos filhos, instruir eles no caminho de Deus, na presença de Deus. E isso a gente tem que fazer através de quê, irmãos? Da palavra, a palavra de Deus. Porque a palavra é a verdade. E João 1:11, esse nós vamos ler,
Você pode colocar João, capítulo 1, verso 1. Todo mundo já sabe de qual que tem nesse capítulo de João, né? João 1, 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vai ter algumas versões que vai falar que ele era a palavra, né? Porque, e aí a gente está falando de quem? De Jesus. Então, Jesus, ele era o verbo, ele era Deus, ele estava com Deus. E ele esteve aí, ele veio aqui para quê? Para nos ensinar. Nós vamos ver durante aí os 4, né, primeiros livros do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus a respeito de como nós devemos nos portar, de como devemos nos tratar, ensinando a respeitar, a amar, a honrar. Vamos ler Hebreus também, Hebreus capítulo 1. Eu estou bem pertinho aqui dele. Hebreus capítulo 1 vai dizer o seguinte, verso 1 e 2. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, que é nos tempos em que vivemos, Ele nos falou por meio do Filho, a qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, hoje, nós temos essa oportunidade de aprender com o próprio Cristo, com tudo que Ele nos ensinou, com tudo aquilo que Ele trouxe para a nossa história, para nos mostrar. Para a gente concluir, o que nós precisamos, irmãos, é que para que tenhamos uma família saudável e forte, ou a família perfeita, como é o desejo de muitos, nós precisamos diariamente, em nossa vida, aplicar esses princípios que Deus, né? Esses princípios de Deus. Que esses princípios, ele é básico para uma vida abençoada, para que as bênçãos e as promessas de Deus cheguem até o nosso lar, a nossa família. Então, a gente sabe que não é fácil, porque isso aí vai caber da gente abrir mão de vontades, de pensamentos, né? De condutas que nós temos, muitas vezes. A gente nunca quer abrir mão de nada, não é natureza humana, a gente nunca gosta de abrir mão, a gente sempre quer ganhar mais do que perder. E, em alguns momentos, nós precisamos rever comportamento, rever atitudes. Então, é autoavaliação, vou usar assim, né, que nós precisamos fazer a todo instante das nossas ações, das nossas atitudes, da forma como pensamos, da forma como falamos, da forma como agimos. Então, é algo difícil, porque requer mudança de comportamento de nossa parte. E sempre que isso vai mexer com nossa vida, com a forma como nós estamos acostumados a viver, isso é algo difícil. Quando eu me lembrei outro dia, ou me lembrei hoje, né, de alguns, deixa eu ver, poucos aqui têm menos de 34 anos, né? Acho que Danilo, Résila, você tem menos de 34? Pronto, Adroaldo, acho que Lucas, Bia, né? Então, assim, quem tem mais de 34 anos, mas o fato deles terem menos de 34 não quer dizer que eles não tenham visto. Há 34 anos atrás, surgiu aí um comercial, que aí eles usaram até um logozinho, Família Margarina, que era uma propaganda da Qualy, quando a Qualy surgiu. Há quanto tempo a Qualy tem, viu, gente? Quando a Qualy surgiu. E aí tinha essa família Margarina. E a propaganda era assim, uma família feliz, aquela família em que todo mundo brinca, sorri. Então, 6 horas da manhã. Olha se isso é somente 6 horas da manhã. Pai, mãe, filhos, crianças, todo mundo sentado na mesa, tomando café da manhã, todo mundo sorrindo, alegre, feliz, falando da vida, conversando. Não tinha celular na época. Então, vocês imaginem, esse era o modelo que a Qualy foi jogando e colocando na cabeça de todos, através das mídias sociais, sobre o exemplo de família feliz. Mas o que
a gente olhando o que ele quer dizer ali, que era uma família onde todo mundo era unido, onde eles se respeitavam, onde havia prioridade nesse convívio, em a família estar reunida à mesa. Né? A gente já falou até aqui sobre isso, do quanto é importante a família sentar à mesa para fazer refeição. É importantíssimo isso, gente. Pelo menos uma vez no dia, procure juntar a família e sentar à mesa para comer. Hoje é comum a gente ver, cada um faz seu prato, um vai para o quarto, um vai para a cozinha, um vai para a sala assistir TV. Na mesa. É que está todo mundo lá sentado. Então, essa propaganda da Delícia, da qual ela quer dizer isso, essa ideia de família feliz. Era uma família onde todo mundo se une, onde parecia que não tinha problema. Então, a gente vai ver que os problemas existem numa família. Não adianta, não existe, não vamos procurar a família perfeita, homem querendo achar a mulher perfeita, mulher querendo achar o homem perfeito, o homem dos sonhos. Hoje a família feliz a gente vê nos doramas, né? Não tem mais a Quali fazendo as propagandas, mas tem os doramas. Quem gosta de dorama, aí as mulheres começam a sonhar porque queriam um príncipe igual aquele. Não existe, é só ali. Não existe, não vamos procurar, que vamos ficar ali procurando. Mas nós temos na nossa casa, nós temos na nossa vida um manual que vai nos ensinar a sermos essa família feliz, essa família perfeita, onde tudo se encaixa, onde todo mundo se entende, onde todo mundo se respeita. Problemas teremos. Enquanto estivermos aqui, teremos diversos problemas, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos Deus conosco para nos dar a palavra certa, a sabedoria, a forma correta de resolvermos. O que não podemos é o problema surgir e a gente deixar para lá, faz vista grossa, ou bota embaixo do tapete, ou faz de conta que nada aconteceu, espera a raiva passar. Eu sempre digo que converse. Se não for no momento, porque às vezes não é para a gente resolver naquele momento da briga, da raiva, mas a gente tem que esperar e num momento propício sentar e conversar. Porque quando nós também deixamos para lá, aquele problema pode voltar em um outro momento e ele vem pior. E as consequências vão vir. Então, irmãos, que nós possamos entender que igualmente a Quali, né, fazia aquela família, nós podemos e devemos ser essa família, né, em que tudo se resolve, em que nós aprendemos a conversar, a lidar com as dificuldades, colocando sempre o nosso Deus à frente e colocando sempre Ele como base para nosso lar, base para nossa casa, e entendendo que tudo tem que acontecer de acordo com a vontade dEle, no tempo dEle, porque não é sobre o marido, não é sobre a esposa, não é sobre os filhos, é sobre Deus, é sobre a forma como Deus quer, é sobre a forma como Deus age. Amém? Que o nosso Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Vou pedir à nossa irmã Valneide que esteja fazendo essa oração final. Amém. Porque nós temos, ó Deus, um manual perfeito em nossas mãos para nos ensinar. Assim como a tua serva falou, abençoa ela, meu Deus, que a cada dia ela possa estar sendo capacitada pelo Senhor. Obrigado pela irmã que dirigiu, meu Deus, o culto. Obrigado pelos louvores, que ele continue falando aos nossos corações, abençoando esse grupo, meu Deus, que louve o teu santo nome. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por esse dia, por tudo que pudemos resolver, fazer. E
Amém. Só lembrando os irmãos de estarem orando pelo pastor e pelos irmãos que ainda estão enfermos, para a recuperação deles. Coração silencioso, estamos dispensados.